Bom dia, vamos fazer uma revisão sobre o classicismo que nós começamos a estudar na outra aula, tá? Vamos lembrar um pouquinho sobre a questão do classicismo, o que é o classicismo, que arte é essa, do que nós estamos falando. E aí eu queria voltar para a gente recitar, né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata. Lealdade. Mas como pode causar em seu favor, nos corações humanos, a amizade, se tão contrário a si, é o mesmo amor? Gente, a gente está falando de Luís de Camões, a gente está falando da literatura renascentista, porque realmente o classicismo era a arte da literatura renascentista, do século XV até o século XVI. A gente está falando de um contexto histórico, lembrando o que é o classicismo. É um nome dado realmente ao estilo literário que surgiu na época do Renascimento. As produções literárias que registravam fatos reais, a gente chama de literatura da informação, a gente vai ver mais um pouquinho adiante. É um período de grandes transformações culturais, políticas, econômicas, um momento em que a arte expressava as novas concepções, as novas visões de mundo. A gente está falando da crise da igreja, a época do protestantismo, da reforma protestante de Martinho Lutero, onde a ciência passa a questionar os dogmas da igreja. A gente está falando de um contexto onde tem o humanismo, a religião não deixa de ser importante, mas o homem ganha um centro maior, preocupação com si próprio, valorizar a sua vida aqui na Terra. A gente está falando do antropocentrismo, onde o homem passa a ser iniciado e não Deus. Na verdade, não é uma negação de Deus, como eu falei antes, mas é uma evidência sobre a questão do homem. A gente está falando da expansão marítima, as grandes navegações, o homem indo até os limites além dos limites da sua terra, perdendo o medo que ele tinha do oceano, aquele mar tenebroso, sabe? Aquela questão. Então o homem vai lá e brinca aqui, né? Esse é o barulho das navegações, vai das embarcações, o putucu são as navegações. O mercantilismo que traz o crescimento do comércio das cidades, a imprensa, a invenção da imprensa que contribui para a divulgação das obras greco-latinas, tá? A cultura clássica. Então a gente vai trazer o resgate à cultura clássica, a retomada da mitologia, o idealismo, que é a perfeição estética na escrita, o amor platônico elevado, o universalismo, os assuntos pessoais de lado e as preocupações universais passam mais a ser privilegiadas. Quais são as principais características? O predomínio da razão, a gente tem que falar, é interessante falar. A expressão dos sentimentos era controlada pela razão. A perfeição das formas, a métrica, a rima, a correção gramatical. Tudo isso era motivo de atenção, de preocupação, tá? E aí a gente tem a questão, como eu falei antes, a medida nova, os versos decassílabos, em contraposição à medida velha, mas a gente também tem a medida velha, que são as redondilhas maior e menor, os versos de 7 e 5 sílabas poéticas, a convivência com características medievais como o barroco, o surgimento do soneto, a expressão do soneto, a imitação dos autores grego-latinos, a perfeição estética, a obediência às regras, a perfeição das obras, racionalismo, que era o equilíbrio entre a razão e a emoção, entre razão e imaginação, também existia muito nas obras, a ideia da impessoalidade, os ideais do bem, da beleza, da verdade, tá? E a gente tem a lírica camoniana, que é o que a gente coloca de mais belo representante do classicismo, que é Luís de Camões, tá? A tradição poética, que é o cancioneiro geral. E aí a gente tem, além da questão, a gente tem, dentro de Camões, a gente tem a obra dele, que é a questão dos Lusíadas, né? Que é um poema destinado a imortalizar os grandes feitos do povo português. Daí esse é um poema épico, porque traz um fato histórico, tá? Em 1572, 8 anos antes de Portugal perder a sua independência, tá? Os modelos clássicos de Homero, a Ilíada, a Odisseia, sobretudo o Vigílio, né, a Eneida. Os versos decassílabos heróicos são 8.816 versos. As estrofes de oitava rima, de 8 versos de 1.102 estrofes.
o esquema lá, A, B, C, C, em 10 cantos de extensão irregular, como é colocado, tá? Então, os Lusíadas, eu vou estar lendo para vocês, no livro de vocês, na página 58, vocês vão encontrar um trecho dele, que diz o canto 1. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da probana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto em me ajudar o engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandre e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre e lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. É a lírica dele voltada para as navegações, as grandes navegações. Destaque aqui para a viagem de Vasco da Gama até Calicut, nas Índias. O povo português, ele superava em engenho e arte outros povos, como ele cita, né? Alexandre, as navegações dos gregos, que isso cessasse, porque ali era um novo período, era um novo herói que se levantava. E aí ele baseia-se muito, tá? Quando ele fala dos gregos, Homero, a própria Ilíada, né? Então ele diz assim, não, eu estou falando de um novo feito, de uma grande obra, de um novo feito heróico. Então a gente tem aí os Lusíadas, que é a poesia épica de Camões, tá? Ele traz a introdução da primeira à terceira estrofe, ele vai apresentar o tema, os feitos dos navegantes portugueses, mares nunca dantes navegados, que é o Oceano Atlântico, para espalhar a fé cristã, a epopeia, o ilustre lusitano, né? Daí o herói da epopeia, no caso, Vasco da Gama, a invocação, ele vai pedir as ninfas do Rio Tejo, né, para que auxilie na missão de contar a aventura do povo português, a dedicatória, ele faz uma dedicatória, no texto ele faz uma dedicatória a Dom Sebastião, que é o rei de Portugal, então rei de Portugal, ele oferece o poema dali da sexta a 18ª estrofe. A segunda parte do poema é a narração, que são 1072 estrofes, tá? Ele vai narrar a viagem de Vasco da Gama em direção às Índias, a Calicut, contar a história de Portugal, tá? O assassinato de Inês de Castro, nesse texto, os versos líricos de grande beleza, do velho do Rastelo, a cobiça humana, os meus usados para buscar a fama e o poder, o gigante Adamastor vem nessa parte também, a artimanha dos deuses pagãos, que desafiavam os navegantes portugueses, os navegantes que contam a ajuda de Vênus, aí a mitologia, tá? Presente, que defende dos ataques de Baco, que é o temeroso de perder o seu poder no domínio, perdeu seu domínio, poder sobre o Oriente. E a terceira parte, o epílogo, que tem as 12 últimas estrofes, ele lamenta o sofrimento do povo humilde português e queixa-se ao rei. Fala também da sua desilusão em relação à pátria. É a última parte do poema. A obra épica de Camões são 10 cantos, são 8.816 versos em 1.102 estrofes, de 8 versos cada uma, contadas metricamente. Gente, é de uma perfeição. É de uma perfeição incrível, né? A história do povo português, a aventura dele pelos mares. Então a gente termina com esse contexto aí, com a obra Os Lusíadas de Camões. A gente termina o classicismo. Tá? Se tiver alguma dúvida, que não entendeu alguma coisa, que não compreendeu, mande para mim lá no privado, façam perguntas aqui no próprio Google Sala de Aula. Professora, eu não entendi alguma coisinha, a gente vai estar esclarecendo, mas de uma beleza extrema, né? E aí a gente lembra que a gente está afastado agora, não está lá em sala de aula para a gente poder estar brincando e fazendo as nossas aulas presenciais, mas eu estou aqui pertinho de vocês, de coração, e um beijo no coração de vocês. Fiquem em casa realmente, o momento é crítico, é o momento de a gente ficar em casa, tá? Vou brincar aqui como a gente brincaria lá, não ouço o presidente, porque para mim ele não é presidente de nada.
Então fiquem em casa mesmo, bons estudos. Não esqueçam, é muito importante cuidar de vocês, da saúde de vocês, de seus pais. É um momento crítico para o nosso país e é um momento de a gente refletir, tá? A literatura, ela acompanha a história e não obstante a gente vê que a história, ela precisa de pessoas que tenham esse conhecimento, que conheçam o nosso contexto histórico para a gente lutar por dias melhores, por momentos melhores, certo? Bons estudos.